Fala galera, tudo bom? O vídeo de hoje está sendo patrocinado pela Serralheria Uriel. Qualidade e confiança você encontra aqui. Ficamos localizados na terceira travessa de Djalma Batista, Fazenda Grande 4, Salvador, Bahia. Atendemos em toda a localidade e região. Consulte-nos através do WhatsApp 71983009161. Eu sou o Monk, sabia? Seja bem-vindo no meu canal. Antes de começarmos, eu te convido a se inscrever no canal, deixa o seu like e ativar os sininhos de notificações. Assim, o YouTube te avisará toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo? Ei, bem-vindo ao novo vídeo! Ao longo da história, as pessoas prepararam e desfrutaram de todos os tipos de bebidas, mas também houve misturas perigosas que tiveram de ser proibidas. Desde cervejas antigas, agora consideradas inseguras, até bebidas mistas modernas retiradas do mercado devido aos seus efeitos potentes. Hoje apresentamos 20 bebidas proibidas que eram muito perigosas. O sassafrás é uma árvore originária da América do Norte e do leste asiático, antigamente utilizada na medicina tradicional. No entanto, a verdadeira forma do sassafrás foi proibida pelo FDA americano. Isso ocorre porque continha um ingrediente chamado safrol, e esse material não é exatamente saudável. Na verdade, o FDA classificou como uma substância cancerígena. Portanto, quanto mais safrol você ingere e por mais tempo, maior o risco de câncer. E como se não bastasse, também é utilizado para fazer êxtase. Alguns cientistas acreditam que as raízes e a casca do sassafrás causam câncer e danificam o fígado. Se um adulto ingerir apenas 5 ml, pode até ser fatal. E como se isso não bastasse, você também pode sentir efeitos colaterais do sassafrás como vômitos, pressão alta, alucinações, suores e ondas de calor. Então, o chá de sassafrás é uma bebida que provavelmente é melhor evitar. Número 19. Ok, vamos falar sobre leite cru. Mas por que alguém proibiria o leite? Ouvi você pensando, certo? Bem, é tudo uma questão de riscos para a saúde. O leite cru é proibido em todo o Canadá. A razão é que o leite cru não é pasteurizado, o que significa que não é aquecido para matar bactérias nocivas, e isso pode causar problemas, especialmente para pessoas como crianças, mulheres grávidas, idosos e pessoas com sistema imunológico fraco. Esses grupos correm maior risco de intoxicação alimentar, e os riscos do leite cru são graves, causando todos os tipos de sintomas desagradáveis de doenças de origem alimentar. Apesar da proibição, algumas pessoas ainda tentam obter leite cru, por exemplo, comprando em estados que fazem fronteira com os Estados Unidos, onde é legal. Gatorade, uma bebida esportiva com cores e sabores vibrantes que com certeza você conhece dos campos de futebol e competições de atletismo, é um matador de sede para atletas de todas as idades, e você pode obtê-lo facilmente em máquinas de venda automática. Mas você sabia que houve um tempo que o Gatorade teve que passar por uma pequena mudança? Em 2013, a Gatorade teve que ajustar sua receita para o mercado europeu, tudo por causa de uma substância chamada óleo vegetal bromado, BVO. Eles usaram BVO para misturar as diversas cores e sabores pelos quais Gatorade é famoso. O BVO pode estar associado a vários problemas do sistema nervoso, irritação da pele, fortes dores de cabeça, problemas de coordenação, esquecimento e fadiga. Então, por essa razão, a União Europeia proibiu completamente o BVO. O Japão também aderiu e disse não a esse ingrediente específico, e até hoje o Gatorade ainda não é bem-vindo na Noruega e na Áustria. Isso porque a bebida ainda contém corantes com nomes complicados, como amarelo 5 e 6, que podem representar alguns riscos à saúde. Bebidas energéticas como Red Bull estão sob escrutínio devido a preocupações com a sua segurança. Isso se deve ao seu alto teor de cafeína e à presença de um ingrediente chamado taurina. Em alguns países, incluindo Polônia, França e Holanda, certos tipos de Red Bull são proibidos ou restritos a indivíduos com mais de 18 anos. A questão é a enorme quantidade de cafeína contida nessas bebidas e o fato de serem frequentemente comercializadas para consumidores mais jovens. Um estudo recente revelou que algumas bebidas energéticas vendidas em lojas de descontos contêm tanta cafeína quanto 6 a 8 xícaras de café. Esse teor excessivo de cafeína pode causar efeitos adversos no coração, aumento da sensação de ansiedade, problemas de sono e desidratação. Também existe preocupação com a taurina, um aminoácido natural encontrado nessas bebidas. Em pequenas quantidades, a taurina é considerada segura, mas algumas pessoas temem que possa afetar o crescimento e o metabolismo das crianças.
A França até tomou uma medida drástica ao impor uma proibição de 12 anos ao Red Bull contendo taurina na fórmula. Encomendar raspadinhas alcoólicas caseiras e não regulamentadas online é definitivamente uma escolha arriscada. No passado, antes de Nova York banir o Frosties, você podia pedir essas bebidas atraentes e coloridas por meio de um serviço de entrega no Instagram. Eles custavam $10 cada e estavam disponíveis em sabores como Blue Hawaii e Dragonberry colada. No entanto, circularam rumores de que Frosties foram misturados com substâncias como codeína e outras substâncias proibidas. Houve até relatos de pessoas que ficaram extremamente intoxicadas e tiveram alucinações depois de beber. Na realidade, os Frosties continham uma quantidade moderada de álcool, mas eram principalmente cheios de grandes quantidades de açúcar. O que é bizarro é que as pessoas por trás de Frosties pareciam despreocupadas se seus clientes haviam atingido a idade legal para beber. A notoriedade em torno dos Frosties acabou por crescer demasiado rápido, levando ao fim das suas operações no meio de especulações sobre potenciais intervenções por parte das autoridades. Pomac era um refrigerante com sabor de champanhe feito pela Dr. Pepper na década de 1960. As pessoas realmente gostaram, até descobrirem o que realmente havia nele. O ciclamato é um adoçante artificial cerca de 30 a 50 vezes mais doce que o açúcar comum. Muitas vezes é combinado com outros adoçantes artificiais, especialmente sacarina, para realçar o sabor. O ciclamato não é tão caro em comparação com outros adoçantes e também permanece estável mesmo quando aquecido, mas alguns países proibiram devido à questão de segurança. No Reino Unido foi proibido no final dos anos 60. No entanto, em 1996, a União Europeia decidiu reconsiderar e disse que não havia problema em usar novamente. Então, na Europa, está de volta à zona dos adoçantes. Nas Filipinas também foi inicialmente proibido, mas em 2013 o FDA filipino aprovou para consumo. Porém, nos Estados Unidos e na Coreia do Sul, proibiram e aconselharam cautela em relação ao adoçante ciclamato. O súbito desaparecimento do Bacardi 151, um rum super forte em 2016, levantou muitas questões e mistérios. A Bacardi removeu discretamente essa bebida potente das prateleiras sem uma palavra de explicação. Se você está se perguntando por que isso é tão digno de nota, saiba que o 151 no nome se referia ao teor alcoólico, que era de impressionantes 75,5%. Isso é quase o dobro do teor de álcool normalmente encontrado em uma garrafa de Bacardi, e isso já é uma coisa bem pesada. O que tornou o Bacardi 151 ainda mais misterioso foi o rótulo alertando contra o seu uso em pratos flamejantes ou outras bebidas. Embora a Bacardi tenha tomado precaução ao colocar corta-chamas de metal nas tampas das garrafas, porque o jogo era inflamável, ainda assim ocorreram ações judiciais. Seria estranho viver em um mundo sem as bebidas energéticas Monster, especialmente se você mora nos Estados Unidos, onde elas são muito populares. Mas você sabia que em alguns países da União Europeia restringiram ou até proibiram certas bebidas Monster Energy? Disseram que o uso de supercreatina não é permitido na União Europeia. Monster, no entanto, afirmou que o aminoácido L-arginina era bom para o crescimento muscular, mas na verdade só estava presente em quantidades mínimas nas bebidas. Mas outras autoridades discordaram. Assim, mesmo no país onde as bebidas Monster Energy são mega populares, elas podem causar muitos problemas em outras partes do mundo. No verão, em Nova York, há uma bebida gelada de que todo mundo fala, mas o problema é que na verdade é ilegal. Se você já passou um dia em uma das praias públicas da cidade, provavelmente já ouviu o chamado misterioso quebra-nozes. É como uma convocação secreta para quem sabe. Por apenas cerca de $10, você pode abordar um vendedor de quebra-nozes e obter uma mistura doce de licor forte, suco e outras coisas misteriosas. Essas bebidas vêm em todos os formatos e tamanhos. Alguns são congelados como raspadinhas superpotentes, enquanto outros lembram ponche de frutas com um toque de álcool perverso. O que todos eles têm em comum é que são todos muito fortes. Os quebra-nozes geralmente são feitos em casa e cada vendedor tem sua receita secreta, mas o problema é que vender quebra-nozes sem licença é na verdade ilegal de acordo com a lei de Nova York. Às vezes a polícia até tenta reprimir esse mercado clandestino de bebidas. Em 2010, líderes proeminentes como Al Sharpton começaram a se preocupar com essas bebidas. Eles não gostaram do fato de as bebidas do quebra-nozes não serem regulamentadas e estavam preocupados com a saúde das pessoas, principalmente das crianças. Então eles criaram uma lei do quebra-nozes em 2011.
Essa lei afirmava que as barbearias poderiam perder sua licença se fossem flagradas vendendo álcool a menores. Já imaginou uma bebida com um teor alcoólico ridiculamente alto de 95,5%? Sim, você ouviu direito. Esta bebida se chama Spiritus Rectifico One. É uma bebida polonesa oficialmente considerada o licor mais forte do mundo. É usado principalmente por pessoas que desejam fazer sua própria vodka com sabor. Essa bebida é reconhecida por seu teor alcoólico extremamente alto e é tão potente que geralmente você não quer bebê-la pura. Infelizmente, há também uma história trágica sobre um adolescente na Austrália que supostamente não tinha muita experiência com álcool e infelizmente não sabia o quão perigoso isso poderia ser. A família daquele adolescente fez tudo o que pôde para retirar essa bebida das principais lojas de bebidas da Austrália, mas ela ainda está disponível em algumas lojas menores. Na Polônia, de onde essa bebida é originária, pode encontrá-la em várias lojas. Algumas pessoas a utilizam para dar sabor às suas próprias bebidas e licores caseiros. No entanto, é uma bebida perigosa porque se você beber demais, pode causar intoxicação por álcool. A Fusion Projects, empresa com sede em Chicago, Illinois, foi responsável pela criação de uma série de bebidas que conhecemos como Four Loko. A receita original da Four Loko continha muita cafeína. Isso pode parecer inócuo, mas havia algumas preocupações sobre a mistura de álcool e cafeína, com as pessoas temendo que a bebida fosse especialmente atraente para os jovens, o que obviamente não era a intenção. Devido a toda a preocupação e porque vários estados chegaram a proibir a bebida, a Fusion Project decidiu fazer algumas alterações no produto Four Loko. Em dezembro de 2010, retiraram cafeína, taurina e guaraná dos ingredientes da bebida. Isso significava que Four Loko não era mais o que você chamaria de bebida energética. A razão pela qual tantas pessoas ficaram preocupadas é que a combinação de álcool e cafeína pode ser bastante arriscada. A cafeína é uma espécie de estimulante e por isso pode mascarar os efeitos do álcool. As pessoas podem então beber mais do que é bom para elas, o que pode levar ao envenenamento por álcool, ao julgamento prejudicado e a um maior risco de acidentes. Muitas pessoas adoraram o Four Loko e até surgiu um mercado negro onde as pessoas o vendiam por preços muito mais altos porque era difícil de conseguir. A infame cerveja de baleia, produzida pela cervejaria Stellar em Västerland, foi proibida antes mesmo de ser apresentada ao público em geral. Essa proibição resumia-se à utilização de carne de baleia no processo de fabricação da cerveja, algo que não cumpria rigorosas regulamentações alimentares. A autoridade de saúde pública é muito rigorosa no que diz respeito ao que vai parar na nossa alimentação. Tudo deve obedecer às leis alimentares e vir de fornecedores credenciados. A Valor, a empresa envolvida com a carne de baleia, não tinha licença adequada para utilizar carne de baleia para consumo humano. Agora você pode pensar que a cervejaria deveria ter verificado se o uso de carne de baleia era legal, mas a resposta deles foi que a carne de baleia é consumida durante o festival do solstício de inverno e pode até ser comprada nas lojas. Então, segundo eles, era um ótimo ingrediente para a produção de cerveja. Também não é incomum que os cervejeiros adicionem todo tipo de coisas incomuns às suas cervejas. Pense em donuts ou poeira lunar. A cervejaria Stellar chegou a afirmar que sua cerveja com um teor alcoólico de 5,2% e um toque de carne de baleia era na verdade mais saudável devido ao seu alto teor de proteínas e baixo teor de gordura. Em seu site, eles até sugeriram que beber sua cerveja faria de você um verdadeiro viking. A Bang Energy, bebida energética bastante conhecida nos Estados Unidos, enfrentou problemas jurídicos. Eles anunciaram sua bebida como uma espécie de remédio milagroso que poderia reverter limitações intelectuais e tratar distúrbios neurológicos. Em 2018, uma ação judicial foi movida contra a Bang Energy, alegando que a empresa se envolveu em uma propaganda enganosa ao apresentar supercreatina em seu produto. As autoridades alegaram que a Bang comercializou o seu produto de forma enganosa. Em setembro daquele ano, um júri decidiu a favor da Bang Energy, concedeu-lhes 293 milhões de dólares em danos por publicidade enganosa e outras alegadas irregularidades. Como resultado desse julgamento, foi emitida uma liminar permanente contra a continuação da promoção de suas bebidas como contendo supercreatina. Um juiz enfatizou a importância desta liminar permanente para proteger os interesses da Bang Energy e a sua cota de mercado, que foi impactada negativamente pelas reivindicações. O júri concordou que os ingredientes da Bang Energy não continham creatina, que é um suplemento orgânico amplamente utilizado, frequentemente tomado para promover o desenvolvimento muscular.
No entanto, o júri concluiu que a Bang Energy enganou os clientes sobre os benefícios da sua bebida. Em 1876, o Moxie foi lançado como o primeiro refrigerante produzido em massa nos Estados Unidos, 10 anos antes da Coca-Cola. Moxie era uma bebida super popular, mas durante a Grande Depressão perdeu popularidade à medida que a empresa reduzia significativamente seus esforços publicitários enquanto a Coca-Cola florescia. O que diferencia o Moxie de outros refrigerantes tradicionais carregados de açúcar é seu perfil de sabor único, muitas vezes descrito como um sabor adquirido. Ao contrário da doçura usual encontrada nos refrigerantes populares, o Moxie oferece um sabor distinto de ervas e levemente amargo, derivado da adição de raiz de genciana. A origem do Moxie pode ser atribuída ao Dr. Augustine Thompson, que desenvolveu sua própria fórmula. Ele combinou várias ervas em sua própria bebida, tendo a raiz de genciana como ingrediente principal. Inicialmente, a receita original também incluía sassafrás, mas foi proibido pela FDA em 1960. Número 6. Em 2006, a Coca-Cola e a Pepsi foram acusadas de vender refrigerantes em Kerala, na Índia, que continham altos níveis de pesticidas. Em resposta a essas acusações, o governo proibiu os refrigerantes de ambas as empresas em escolas e faculdades geridas pelo governo em 4 estados indianos. A Coca-Cola e a PepsiCo negaram as acusações, enfatizando que os seus refrigerantes produzidos e vendidos na Índia cumpriam rigorosos padrões internacionais. Apesar dessas alegações, os escritórios de ambas as empresas foram temporariamente encerrados durante o fim de semana. Gujarat foi o segundo estado a impor tal proibição. Anteriormente, um órgão de investigação independente em Nova Delhi descobriu que amostras de Coca-Cola e Pepsi continham níveis de pesticidas 24 vezes superiores aos limites estabelecidos pelo Bureau of Indian Standards. Foi detectada uma combinação de 3 a 5 pesticidas diferentes, todos aparentemente provenientes das águas subterrâneas utilizadas na produção dessas bebidas. Se você é fã de bebidas coloridas com um toque de limão e lima, provavelmente conhece Mountain Dew, o verde brilhante para matar a sede. Originalmente concebido como um misturador com bourbon, o Mountain Dew tornou-se uma estrela por si só. O que realmente diferencia o Mountain Dew de outros refrigerantes é a quantidade de cafeína que ele contém. Embora alguns refrigerantes possam dar um leve impulso de cafeína, uma lata de Mountain Dew oferece um verdadeiro chamado de despertar com 54 mg de cafeína. Mountain Dew é extremamente popular na América, mas se você já viajou para o Japão ou para alguns países da União Europeia, pode ter feito uma descoberta chocante de que Mountain Dew não está disponível em supermercados. Isso se deve a um ingrediente chamado óleo vegetal bromado, abreviado como BVO. Já estava na receita original do Mountain Dew, o que causou grande rebuliço. O BVO contém um toque de bromo, um elemento que parece vermelho e marrom e cheira alvejante. Além disso, eles se acumulam no corpo e podem causar problemas de memória, problemas de pele e problemas nervosos. Não se preocupe, nos Estados Unidos você ainda pode desfrutar do seu Mountain Dew sem se preocupar com o BVO. Mas em alguns países, a bebida é um pouco selvagem demais para o seu gosto. Buckfast Tonic Wine é uma bebida com cafeína originalmente feita pelos monges da abadia de Buckfast na Inglaterra. Hoje em dia é licenciado para produção em outros lugares e é bastante popular, com vendas relatadas em até 50 milhões de dólares em março de 2017. O que diferencia Buckfast de outras bebidas é seu teor surpreendentemente alto de cafeína, que em cada garrafa de 750 ml contém tanta cafeína quanto 8 latas de cola. Alguns dizem que funciona como uma espécie de bebida energética, o que pode levar a menos autocontrole e a uma percepção distorcida de quanto você consumiu. Embora Buckfast seja comercializado como um tônico, ele tem uma reputação bastante ruim em algumas partes da Escócia e da Irlanda do Norte. As pessoas associam isso ao mau comportamento e à conduta antissocial. As garrafas de vidro em que é vendido já foram criticadas por serem utilizadas como armas por indivíduos embriagados e por contribuírem para o lixo. Em 2005, o ministro da Justiça escocês chegou a propor a suspensão da sua venda nas lojas. A China voltou-se para uma determinada bebida energética e decidiu proibi-la, e não foi sem razão. Estamos falando do Headline Extreme, uma bebida energética superpotente da marca Headline da Bang Energy. Essa bebida é feita especificamente para fisiculturistas e pessoas que frequentam muito a academia.
O que torna essa bebida energética tão especial, no entanto, é que ela vem em uma lata pequena de cerca de 240 ml, mas contém impressionantes 316 mg de cafeína. Comparada com outras bebidas energéticas, esta é como o Hulk entre elas. Devido à sua extrema potência, é recomendável beber apenas metade dessa lata por vez, porque você não quer se sobrecarregar com cafeína e problemas de saúde. Redline Extreme não contém apenas cafeína, mas também um monte de outras coisas como ioimbina, 5-HTP, evodiamina, tirosina e vinpocetina. Houve até uma ação judicial por causa dessa bebida, porque as informações nas latas Redline eram tão confusas e pequenas que dificultavam a leitura. Era ainda menor do que o FDA considera legível. Everclear é uma bebida um tanto assustadora, mas intrigante, com um teor alcoólico mega alto de 95%. Você poderia dizer que é a estrela do rock entre as marcas de bebidas alcoólicas. É também por isso que o Everclear é atualmente ilegal em 11 estados dos Estados Unidos. O álcool de grãos Everclear existe desde 1950 e produziu algumas memórias selvagens para as pessoas. Ele vem em dois sabores, o 151 Proof, que contém 75,5% de álcool, e o superpotente 190 Proof, que contém 95% de álcool. Para efeito de comparação, destilados normais como vodka e rum têm menos da metade da concentração de bebida Everclear. Então, sim, é uma coisa muito poderosa. O que é interessante é que Everclear é super claro e na verdade tem gosto e cheiro de quase nada. Isso torna bastante perigoso, especialmente se as pessoas o misturarem com suas bebidas, pois podem não perceber o quanto estão realmente consumindo. Beber Everclear pode ser seriamente perigoso, com riscos como intoxicação por álcool e coisas ainda piores. Então, se você pensar em experimentar, seja super cuidadoso e responsável. O absinto é na verdade um licor com um toque de sabor de erva doce e é feito de várias plantas, incluindo uma com o nome maluco de Artemisia absinthium, também conhecida como grande absinto. Sua cor verde vem da clorofila das folhas de absinto. No passado, pensava-se que causava convulsões e alucinações devido a certos produtos químicos. A tujona, um componente do absinto, levantou preocupações porque em altas doses pode causar convulsões. O que é interessante sobre o absinto é que algumas versões mais baratas dele foram falsificadas no século XIX, contendo substâncias tóxicas muito perigosas. Essa também foi precisamente a razão pela qual o absinto ganhou uma má reputação. Algumas pessoas pensam erroneamente que é algum tipo de licor, mas na verdade é mais uma bebida espirituosa. Também não contém açúcares adicionados, por isso não é tão doce quanto outras bebidas frutadas, mas tem aquele sabor reconhecível de erva doce sem a doçura extra. No início de 1900, o absinto foi proibido em vários países, incluindo França, Suíça e Estados Unidos. Isso acontecia principalmente porque as pessoas acreditavam que a bebida levava a todo tipo de comportamento perigoso. Eles pensavam que o absinto corrompia a juventude, encorajava o comportamento imoral e até inspirava ações violentas. Outro fato que torna o absinto interessante é que ele possui um alto teor alcoólico, geralmente entre 55% e 75%. Isso é muitas vezes mais forte do que o uísque médio, que geralmente fica em torno de 40%. Então, se você tiver a oportunidade de provar o absinto, lembre-se que ele tem uma história meio selvagem, mas beba com moderação. Qual é a sua bebida favorita? Diz aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixe um joinha. Se quiser ver mais vídeos que fizemos, clique em um na tela ou dê uma olhada no canal. Obrigado por assistir e até a próxima!